Pronto. Então, gente, boa noite. Bem-vindo a mais uma aula. Eu creio que na próxima semana a gente está, encerrando a aula. Eu deixei para encerrar semana que vem mesmo, pelo conteúdo, a gente vai adiantar. Eu vou estar orando junto com vocês antes da gente começar a nossa aula, tá certo? Pai, em nome de Jesus. Oi, Gislene. Ora por mim, Fernanda. Estou 3 dias ruim, mas estou mal com a minha sinusite atacada, dor de cabeça. Sinusite? Ora para Deus me libertar. Nossa, eu passei desde sexta-feira, estou mal, menina. Eu cheguei do médico hoje também com sinusite, mas consegui participar de uma conferência extensa, pela graça de Deus. E a graça de Deus alcança a gente onde a gente estiver, né? Eu creio nisso. Amém. Viu? Vamos orar. Uhum. Pai, em nome de Jesus, eu quero te render graças, Pai, pelo teu amor, pelo teu cuidado sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus, porque aquilo que vivestes naquela cruz é uma realidade em nossas vidas e nós tomamos posse dessa vida em abundância que o Senhor trouxe para cada um de nós. Obrigada por essa oportunidade de nos expor à tua palavra, aos teus ensinamentos. Espírito Santo de Deus, és bem-vindo entre nós. Conduz essa aula como sempre o Senhor está fazendo. Eu declaro em nome de Jesus, cada aluno recebendo a porção que eles têm para receber essa noite. Eu quero colocar diante do Senhor a vida da Gislene, Pai. Eu declaro cura sobrenatural sobre ela. Eu declaro todo o processo infeccioso, toda a inflamação, toda obstrução nas vias respiratórias dela, retrocedendo em nome de Jesus. Eu declaro cura divina sobre a vida dela. Eu declaro que nada vai roubar a porção que o Senhor tem para ela essa noite. Pai, obrigada pela vida dela, obrigada porque ela perseverou. Só o fato dela estar nessa aula é porque ela demonstra que ela tem mais sede de ti, que ela quer mais do Senhor, Pai. E o Senhor é um bom Pai, o Senhor é aquele que nos honra, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Gente, sejam muito bem-vindos. Eu já estou com aquele clima de saudade de vocês. Então, semana passada, a gente estava vendo sobre as ferramentas de quem evangeliza, né? Então, a gente viu que uma delas é a palavra de Deus, né? O amor por vidas, compaixão por almas, a oração e o testemunho. E hoje a gente vai ver alguns elementos que vai nos ajudar nesse processo de evangelismo. A gente vai um pouquinho mais mergulhar na prática mesmo do evangelismo. Então, um dos elementos, né, que nos ajuda no evangelismo é a percepção, ou seja, o modo como a gente vai evangelizar, a diplomacia que a gente vai usar, o discernimento na hora de evangelizar. E aqui eu vou estar tocando, né, em alguns pontos importantes na hora de evangelizar, dentro do aspecto da percepção. Então, um deles, inclusive até quando eu ia evangelizar na igreja que eu congregava, era passar dessas instruções, né, para o pessoal que ia evangelizar de porta em porta, quando se juntava aqueles grupos de evangelismo. E a gente precisa ter muito cuidado com a nossa aparência, né? Tanto a aparência física, a gente sabe que a gente ouviu durante as aulas que nós somos embaixadores de Cristo, nós representamos o reino do nosso Pai. Então, a gente não pode ir de qualquer jeito, né? Então, uma das coisas que, principalmente para as mulheres, né, se falava de evitar decote, transparência, acessórios que chamem muita atenção, porque a gente que vai comunicar para alguém, imagine você com um acessório que chama atenção. A pessoa fixa ali naquele acessório e, às vezes, a mente dispersa, não consegue prestar atenção no que você está falando. Então, a questão de roupa muito colada também, né? A gente ter esse cuidado para não estar chamando atenção. E as atitudes, a nossa conduta mesmo,
Normalmente é aconselhado, quando tem esses grupos de evangelismo, aí geralmente um homem e uma mulher, ou então duas mulheres e um homem, geralmente tem muito mais mulher nesses grupos. Mas é aconselhado mulher evangelizar mulher e homem evangelizar homem. Porque a gente não sabe quem a gente vai encontrar na rua, né? Já aconteceu vários casos de, às vezes, você parar e estar conversando com uma pessoa evangelizando e a esposa chega sem saber quem é aquela mulher que está ali falando com aquele homem. É aquela coisa, né? A gente tem que fugir sempre da aparência do mal e todo cuidado no que diz respeito à aparência e até mesmo à nossa própria segurança é válido. Principalmente quando a gente vai para alguns lugares, né, de periferia ou é mais perigoso, a gente também sempre dá conselhos em relação ao uso de bolsa, de aparelho celular, essas coisas. Então, é sempre bom ter cuidado com a aparência, usar sempre do bom senso, né? É sempre bom a gente estar ligado nisso. Não se aproximar das pessoas com timidez, pedindo desculpas, né? A gente vai, se apresenta normalmente, né, para aquela pessoa, fala o nosso nome, se apresenta, né? Você vai perceber se a pessoa vai te dar abertura ou não. Não tem problema da gente ouvir não, né? A gente não pode estar também com essa timidez, com esse pensamento. Outra coisa, evitar, né, fazer visitas em horários de refeições. A gente tem sempre esse cuidado quando vai fazer evangelismo em bairro, né, em alguma cidade do interior. Começar, né, como eu falei, a conversa sempre com a saudação breve, mais cortês, lembrando de se apresentar e apresentar as pessoas que estão com você. Né? Educação é sempre bem-vinda em todo lugar. Procure aprender o nome das pessoas, né, que você vai estar falando, porque às vezes a gente chega naquele ímpeto de falar, 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 e a gente acaba esquecendo de falar o nosso nome e deixar a pessoa também se apresentar. Lembre-se que no processo de evangelismo, algo que eu percebo que está faltando nos dias de hoje é a gente realmente demonstrar interesse pela vida. Você não está ali para aquela pessoa só te ouvir. Demonstre interesse pela vida dela, como é que está a vida dela, o que é que ela pensa, o que é que ela acha das coisas. Não vá como se você fosse o dono da verdade. Quando você demonstra interesse pela pessoa, qualquer barreira que possa existir, ela vai sendo quebrada. Então, a pessoa vai lhe dando mais abertura para falar. E lembre-se que você carrega uma unção para isso, você já é capacitado para isso. Não é só aquele que tem o chamado de evangelista. Todos nós temos essa capacidade. Carregamos, mais uma vez, lembrando, o ministério da reconciliação. Né? Então, mostre-se amistoso, cortês, paciente. Não discuta e nunca fale de modo áspero. Então, às vezes, na conversa, a pessoa vai querer discutir religião com você, como agora a política, pode ser que queira discutir política. Então, quando você perceber que a conversa vai para o âmbito do debate, de alguma discussão, tente se esquivar disso. Não entre em nenhum debate, nenhuma discussão. Você está ali para dar boas notícias, para falar as boas novas. Então, é muito comum, às vezes, entrar nessa questão do embate, principalmente se você for evangelizar numa região onde as pessoas são bem tradicionais, onde são bem religiosas, então elas vão querer discutir com você. E a gente não está para discutir, então é bom evitar esse tipo de coisa. Outra coisa é evitar a murmuração, né? Exemplo, soltar queixa, resmungar, falar mal de alguém, de alguma instituição, apontar faltas, conceber mau juízo. Nunca é um bom caminho a gente usar a murmuração, reclamar de alguma coisa, de alguma circunstância, para poder puxar assunto. Né? Às vezes acontece também de você estar falando
não estou conseguindo ver. As Escreva pessoas? no chat. Não, Gislene está querendo comunicar alguma coisa. Gislene, abre o microfone, tá? Pode falar. Ô, Fê, seu som tá muito baixo. Será que aconteceu alguma coisa? O meu tá baixo, gente? Eu tô ouvindo muito baixo. Será que a minha internet tá ruim? Se você não aumentar no seu dispositivo aí e não Vê o teu. melhorar, Tá no sai e último. entra de novo. Tá no último, meu. Tá no último? Então tenta vou Então, sair e sair, entrar de novo. Eu vou sair e vou entrar Sueli, de novo, tá? porque eu acho que pronto. para as outras pessoas está chegando o som. A Camila falou que está no trânsito, mas está ouvindo. Então é o dela mesmo. Pronto. Então, essa questão de evitar murmuração é importante, porque também acontece de pessoas começarem a fazer comparações, né, com igrejas e tudo mais, e querer falar mal. Então, a gente evitar mesmo qualquer tipo de murmuração ou de questionamento ou de discussão, né? Como eu falei no início, outra dica é procurar mesclar o grupo de visitas, evitando ficar sós, né, com pessoas do sexo oposto. Da mesma forma, não leve um número exagerado de pessoas. Essa dica também é muito importante, né? Aquela questão que eu falei da aparência do mal, você está com o sexo oposto, porque a gente não conhece, né? Não sabe a cabeça das pessoas, tem gente que cria coisas, então é bom evitar isso. E como também o excesso. Às vezes, quando a gente vai com um grupo muito grande, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. Porque já aconteceu muito de que, por exemplo, quando um está falando, o outro precisa estar naquele espírito de intercessão. A gente tem que lembrar que a gente está guerreando nessa hora, no mundo espiritual. Então, é muito importante quando você está com uma equipe pequena, não muito grande, mas que as pessoas estão conectadas ali uma com a outra e com o espírito, né? Enquanto uma está falando, por mais que venha uma direção, espera a outra falar para poder tá essa harmonia, né? E você percebe quando você está com uma dupla que você está falando e ela está intercedendo, ou quando você está intercedendo, como as coisas fluem mais facilmente. Então, uma boa dica é essa, né? A gente conseguir mesclar a equipe para que não seja uma equipe grande demais e também não fique desfalcada, por exemplo, duas mulheres e aí acaba tendo que evangelizar um homem, não é legal. Outra coisa é a gente ser sábio, né, ao orar diante dos incrédulos, orar de olhos abertos e evitar orar em outras línguas ou com palavras em evangeliquez. Quem nunca ouviu, né? Às vezes você precisa mesmo, essa questão do orar de olhos abertos é muito importante. Eu já vi acontecer muita coisa, assim, de gente que começa a orar de olho fechado e, de repente, a pessoa se manifesta ali. E aí você está de olho fechado, você é pego de surpresa, né? Já aconteceu com uma amiga minha, não no momento da oração, mas ela estava evangelizando numa região um pouquinho perigosa e o homem conseguiu pegar ela com uma gravata. Só que, na verdade, ele estava querendo dar um susto nela, mas pareceu ser muito real por causa da região, que era uma região bem perigosa. Então, só estava ela e uma outra moça. Por isso que é importante ter sempre a figura de um homem na hora de evangelizar, para poder evitar essas coisas, né? Ele falou que era brincadeira na hora, mas só para você ter uma ideia, a amiga dela ficou tão assustada, teve tanto medo, que ela se urinou todinha, né? De tão sério que foi. Ele pegou ela, ameaçou mesmo, e depois disse que era só uma brincadeira. Então, é importante, né, ter esse cuidado na hora de evangelizar, orar de olhos abertos e evitar estar orando em línguas, né, em voz alta, porque você sabe que nem todo mundo
tem costume, né? A gente quer dar bom testemunho, a gente não está ali para escandalizar ninguém. E também a gente procurar usar um linguajar que todos vão compreender o que a gente está falando, né? E não estar usando aquelas coisas que às vezes os crentes costumam usar entre si, que só eles entendem essa linguagem, né? Como eu já falei, cada visitante deve falar na sua vez, evitando o burburinho. E a prudência ela deve ser redobrada em hospitais. Isso é até uma deixa para mim, porque eu sou muito de toque. Então, todas as vezes que eu ia evangelizar no hospital era um problema, porque em hospital a gente tem que evitar estar tocando nas pessoas, né? Então, hospital você tem que manter o timbre de voz, você não pode falar muito alto, né? Tem gente, por exemplo, que ora alto demais. Então, no hospital, você tem que ter um cuidado redobrado. Normalmente, quando a gente vai fazer evangelismo em hospital, a gente passa pela assistente social antes, né? Que ela acaba conversando com a equipe de evangelismo e dando as instruções daquela instituição, como proceder, o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas em hospital, a gente sempre tem que ter um cuidado maior. Procure ganhar a confiança e a amizade das pessoas, né? A gente precisa lembrar que o relacionamento, ela é a base de tudo. Como eu falei no início, a gente precisa demonstrar realmente o nosso interesse pelas pessoas, que a gente não está ali para vender um produto, né? Não está ali para ganhar mais um membro para a nossa igreja, não, a gente está ali para pregar boas novas, para dar boas notícias, e que essas boas notícias vai mudar a vida daquela pessoa. Outra coisa, procure descobrir, né, o estado espiritual das pessoas presentes e prestar um auxílio. Às vezes, uma forma boa de você começar um evangelismo é justamente procurando, né, saber da pessoa, se ela está passando por algum momento, se ela quer que você ore junto com ela. Isso começa a trazer a pessoa para perto, né? Uma boa dica é essa, de você oferecer oração. Geralmente, a maioria das pessoas, elas aceitam, né, uma oração. E quando você, né, conseguiu evangelizar e tudo mais, você sempre, né, convidar a pessoa para ir para a igreja, né? Eu vou falar já mais lá na frente detalhado, mas a gente tem que lembrar, principalmente quando a gente sai para evangelizar, um grupo de evangelismo da igreja. A gente não pode simplesmente evangelizar e deixar a pessoa ao léu, sem um norte. A gente sempre orienta que é importante que o Senhor Jesus, ele falou que a gente deveria congregar. O quanto é importante o congregar, o quanto juntos a gente cresce. É como a própria palavra fala, né? Ferro afiando ferro. Então, a importância do congregar. Deus nos quer, né, plantados em uma igreja para que a gente cresça e para que a gente dê frutos. Então, é muito importante, geralmente os grupos de evangelismo, quando vão, eles vão em lugares estratégicos, onde tem uma igreja por perto, onde você possa evangelizar alguém e direcionar ela para uma igreja. Não significa que você vai, é a minha igreja e tal. Não, mas você reforçar, né, que é importante congregar e encaminhar essa pessoa, fazer o convite para que ela vá para a igreja. E sempre, né, isso vale para todos nós, preparar um caminho para outra visita. A gente saber, como diz, né, entrar e sair dos lugares, deixando sempre portas abertas para que a gente volte e seja muito bem recebido. Um outro elemento importante que vai nos ajudar no sucesso do evangelismo é a habilidade, né? A habilidade tem a ver com aptidão, capacidade, talento, certo poder que consegue o fim almejado. Lá em Provérbios 1:5, diz o seguinte, Provérbios 1:5. Ouça o sábio e cresça em prudência,
e o instruído adquira habilidade. Né? A gente precisa, né? A gente sabe que a gente já tem a habilidade dada pelo Espírito Santo para isso, né? Afinal de contas, a gente carrega o Ministério da Reconciliação, mas é bom a gente ter habilidades para compreender as pessoas. E uma forma boa de compreender as pessoas é a gente evitar julgamentos, né? Eu nunca esqueço de um pastor que antes de eu ir fazer a escola de missões, a única coisa que ele me falou foi o seguinte: filha, suspeite sempre o bem das pessoas e você vai se dar bem em tudo na sua vida. Né? E eu guardo esse conselho até hoje. Né? A nossa mente ela tem uma facilidade de criar, de pré-julgar situações, de pré-julgar as coisas, as pessoas, e a gente precisa ter cuidado com isso. Né? Então, a gente evitar julgamentos ajuda muito. Por exemplo, às vezes a gente vai evangelizar uma moça e pela aparência a gente já quer julgar que aquela menina é uma perdida, né? Digamos assim, e não é. Ali é só a aparência dela. Né? Então, o fato da gente evitar julgamentos vai nos ajudar a compreender as pessoas e também se colocar no lugar. A gente precisa lembrar que por trás de cada um existe uma história, né? É como eu estava conversando hoje com o Senhor. Às vezes você vê alguém que é tão ríspido no falar, mas foi uma pessoa que já foi muito machucada. Então, ela acaba sendo ríspida para que não receba, né, maus tratos de volta. Ela prefere ferir primeiro. Então, a gente precisa realmente se colocar nesse lugar de compreensão. Outra habilidade que até a gente já viu é manejar bem a palavra de Deus, né? Principalmente guardar ela no coração, né? O Espírito Santo, ele sempre vai te lembrar palavras na hora que você estiver conversando com as pessoas. Não se preocupe, porque ele é muito habilidoso nisso. Né? Mas maneja bem a palavra, estuda a palavra para quando você estiver diante, né, de alguém para evangelizar, você possa manejar, lembrar daquilo, né, trazer essa palavra. Outra coisa é mostrar aos homens o Cristo, o Salvador do mundo. Às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de mostrar quem é Jesus, né? Então, comece a ver mesmo quem ele é para você, e é impressionante que quando você começar a falar, vão vir tantos exemplos, vai vir tanta coisa nova, né, tanta ilustração nova, mas a gente precisa mesmo mostrar para os homens, mostrar para as pessoas que só há um caminho, que é Jesus Cristo. Não forçar, mas também não perder a oportunidade, né? Eu vou até trazer um exemplo hoje. Hoje eu fui nessa consulta médica, né? Tratar da sinusite, e tinha um senhor do meu lado e ele começou puxando assunto e a gente foi conversando e eu levei um livro. Eu sempre gosto de levar um livro, porque eu sei que acaba esperando muito em médico, mas aí eu deixei o livro de lado e comecei a conversar com ele. Aí o assunto deu uma pausa, eu peguei o livro, voltei a ler, mas você fica com o coração assim, incomodado. Eu disse, eu não sei, não conheço a vida desse homem, eu não sei se ele vai ter a oportunidade de ouvir falar até o final. Então, eu comecei a puxar mais assuntos e no assunto entrar e falar de quem era Jesus. Então, como a gente tinha tempo, eu consegui falar quem era Jesus, que quando Jesus foi naquela cruz, ele levou os nossos pecados, que ele se fez carne, que ele se fez homem. E isso vai fluindo, uma conversa mesmo, e a gente chegou no ponto, né, de dar a oportunidade dele entregar a vida para Jesus. Então, você não vai forçar, mas você não pode perder as oportunidades, né? Então, eu disse, ó, esse livro eu leio depois, eu não posso desperdiçar essa oportunidade que Deus está me dando de ter contato com esse Senhor, né?
E outro elemento que vai nos ajudar no sucesso do evangelismo é o contato, né? Ter essa habilidade, tato com as pessoas, né? A gente não pode evitar o contato com os incrédulos, a gente não pode entrar naquela de se colocar numa bolha. Não, agora eu só vou me relacionar com cristãos também. Não, a gente precisa romper com isso, a gente precisa, onde a gente for, a gente dar um pouco de atenção para as pessoas. Às vezes vai ser uma conversa breve, outras vezes, como hoje, você vai ter a oportunidade de falar um pouco mais. Mas lembre que uma das maiores habilidades do ser humano é se relacionar. Né? Tudo na vida é a base de relacionamentos. Né? Se você for olhar, tudo é relacionamento. E Satanás, ele tenta o tempo todo macular isso. Né? Os relacionamentos entre filhos e pais, entre Deus e o homem desde o princípio, entre amigos, né? Então, a gente precisa se aperfeiçoar mesmo, né, no que se diz respeito ao contato, a essa habilidade de se relacionar com as pessoas. Jesus, ele estava sempre em contato com os pecadores. Se a gente for olhar, Jesus, ele tinha um imã, né? Tanto ele ia ao encontro, como os pecadores iam ao encontro dele. E a gente vê lá em Marcos 2,15, né? Trazendo um exemplo, né, de Jesus nesse aspecto do contato. Diz o seguinte: achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Então, você vê que Jesus, ele sempre estava em contato e ele muitas vezes ele foi recriminado por estar no meio de pecadores. Outra passagem também que mostra isso para a gente está lá em Mateus 9, no versículo 10 ao 13. E sucedeu que, estando ele em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero, e não holocaustos. Pois não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Esse é um grifo do autor. Outra passagem está lá em Lucas 15, no versículo 1 e 2. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, você vê, né? Muitas vezes, Jesus foi julgado por isso. E eu percebo que no decorrer da nossa vida é inevitável que as pessoas nos julguem com quem a gente anda, como a gente anda. Né? Mas a gente não pode perder essas oportunidades, né, de manifestar Jesus para as pessoas, principalmente para aqueles que ainda não conhecem. Né? A gente não pode esquecer de onde o Senhor nos tirou. Cada um tem aqui uma história. Eu não sei vocês, mas eu não nasci num lar cristão. Então, todas as vezes, hoje mesmo, né, eu não estava com vontade de conversar. Minha cabeça estava doendo, eu estava congestionada, né? Eu estava querendo ficar ali com o meu livrinho quieta, mas eu ainda cheguei a pegar o livro, mas eu disse, eu não posso me calar. Eu não sei quando eu vou ter oportunidade de falar com esse homem, se alguém vai chegar até ele, eu não sei o dia de amanhã dele, né? Então, a gente precisa realmente ser intencional e aproveitar essas oportunidades e sair um pouco da bolha.
Eu digo isso para vocês porque logo quando eu me converti, e aí eu comecei a ficar firme mesmo, e aí foram mudanças de comportamentos. Tinha uma turma do meu trabalho que sempre saía para comer, eles gostavam de beber, mas saía todo mundo junto, né? E eu percebi que aos poucos eles foram me tirando dessa roda, porque eles perceberam que minha conversa já era outra, que eu estava diferente. E eu vi o quanto isso me doeu, o quanto eu me senti excluída, né? E algumas vezes é até a gente mesmo que se exclui, né? Eu conheço algumas pessoas que nisso acaba deixando de ir para algumas confraternizações de família, né? Para algumas festas. Eu não conheço assim a vida de vocês, né? Mas eu vejo pessoas que acabam tendo uma vida só, não, eu sou crente hoje, eu não posso me misturar. Não, não é isso. Você precisa ser luz aonde? No meio das trevas. Você precisa, sim, né, estar nesses ambientes em família, lógico. Tem um momento de sair. Às vezes eu vou, quando eu percebo que a festa já está naquele nível, eu vou devagarzinho e vou me embora, mas eu não deixei de estar com a minha família, de estar ali testemunhando, né? A gente sabe que nesses momentos difíceis acaba ligando, ora por mim, está acontecendo isso e aquilo outro, mas a gente não pode perder essas oportunidades, esses contatos e se fechar numa bolha, né? A gente não vai estar, né, como diz a palavra, sentando na roda dos escarnecedores e se deixando levar. Mas a gente precisa saber que a gente está aqui para influenciar. E realmente a gente tem o poder, a capacidade de mudar ambientes só por causa da nossa presença, daquilo que a gente carrega. A gente não pode esquecer isso. Eu lhe digo isso principalmente em momentos de trabalho. Eu não sei vocês, mas tinha momentos que o meu local de trabalho era muito pesado e eu precisava lembrar disso, do poder que eu carregava, a autoridade em Cristo Jesus que a gente carrega, e a gente precisa adentrar nesses lugares como embaixadores de Cristo. Ei, eu cheguei agora nesse lugar, a filha de Deus chegou aqui nesse lugar. E a gente marcar mesmo, sabe, presença nesses lugares. A gente não pode se intimidar. A gente precisa realmente ser luz. Dentro desses aspectos que eu trouxe, né, dentro desses elementos, dessas dicas de evangelismo, ficou alguma dúvida? Tem algum comentário, alguma coisa que vocês queiram falar, perguntar? Ou fazer alguma colocação, fique à vontade. Qualquer coisa mesmo, viu? Não? Então eu vou continuar, tá certo? Bom, agora eu vou falar sobre o papel do Espírito Santo no evangelismo. Ah, pode perguntar. Eu posso fazer uma pergunta? Sim, Celeste, por favor. Então, eu cresci, não no lar evangélico, a minha mãe aceitou Jesus, eu acho que eu já tinha uns 8 anos, 9 anos. Mas a minha mãe, ela não deixava escapar ninguém. Todo mundo que entrava na minha casa ouvia de Jesus. E a gente era criança, às vezes isso até irritava. A gente falava, nossa mãe, a senhora fala de Jesus para todo mundo. Às vezes vinham os católicos lá, porque a minha avó era católica, ela também era. E depois que ela se converteu, as pessoas iam lá com aquele santinho para pedir dinheiro, coisa antiga de interior, né? Ela recebia eles, oferecia um café e falava de Jesus para eles, sabe? E a gente cresceu com isso. A minha casa era cheia de versículo pendurado para a casa inteira, em frente do fogão. E a minha mãe falava para todo mundo. Então, essa é a minha dúvida. A gente tem que falar para todo mundo que a gente encontrar?
ou só quem dá uma entrada assim, uma brecha? Porque às vezes parece que a gente é inconveniente, né? De estar falando, de... Veja só, eu conheci também já muito crente inconveniente, principalmente em local de trabalho, porque principalmente em local de trabalho, você falou, só me lembrei disso. Local de trabalho é o lugar onde você tem que ter o maior cuidado, porque lembre-se que ali seu patrão está pagando aquele tempo para que você produza. Então, você não pode roubar aquele tempo. Então, você tem que, sei lá, na hora do cafezinho, ou na hora que você está puxando um papo, você até pode deixar fluir essa conversa, mas é como a gente falou o tempo todo, a questão do bom senso. Você percebe quando a pessoa está lhe dando guarida e você vai falando, mas tem alguns momentos que você acaba sendo inconveniente, né? Lógico que teve momentos, né, que pode ser que sua mãe tenha sido inconveniente, mas ela não perdeu a oportunidade de falar. Entre falar e perder a oportunidade, eu prefiro falar, entende? Porque você não sabe o dia de amanhã. A palavra, ela realmente, ela nunca volta vazia. Uma coisa que sempre me assustava, eu não sei se na cidade de vocês tem isso. Vocês já viram aquela pessoa que parece até um louco, berrando versículos na rua? Que parece que a pessoa, assim, ela não gira bem. E eu já vi pessoas sendo tocadas por palavras que saíam da boca de aparentemente de um louco. Então, a palavra ela não volta vazia. Pode parecer que aquela pessoa, aquele cara ali é tão religioso que eu acho que já afetou a cabeça dele. Olha, o homem gritando no meio da rua. Então, assim, eu não julgo mais nada, porque a gente está vivendo tempos onde a gente precisa realmente aproveitar as oportunidades. A gente escuta há muito tempo que Jesus está às portas, mas nunca se viu uma urgência tão grande em se pregar o evangelho, em se aproveitar as oportunidades, né? Então, bom senso sempre, mas se você tem a oportunidade de deixar uma mensagem, de falar algo, não perca. Olha, uma coisa simples do dia a dia. A gente está correndo tanto, eu não sei vocês, eu passo por uma amiga e eu disse, nossa, eu penso, né? Nossa, como o cabelo de fulano tá lindo hoje. Eu pensei, ela nunca vai saber que eu pensei naquilo, mas talvez se eu falasse, teria mudado o dia dela. Então, às vezes, a gente está vivendo muito no automático, a gente está deixando de semear. Não precisa você ficar com aquela, eu preciso evangelizar o ponto de falar todo o plano de salvação e dar a oportunidade da pessoa confessar a Cristo. Não, tenha no coração de que você é um semeador. Nós somos semeadores e uma das grandes sementes que a gente tem é a palavra, aquilo que sai da nossa boca. Então, a gente, às vezes, com uma simples frase, nossa, fulana, como você está linda hoje. Ou então, aquela velha frase que todo mundo acha que não tem mais efeito, mas Jesus te ama. Tem gente que nunca ouviu isso. E muda completamente o dia e a vida daquela pessoa. Então, não cabe a gente querer saber do início ao fim o que foi que aconteceu, os resultados. Nós somos semeadores, vamos semear. Quem dá o crescimento é o Espírito Santo. Então, sua mãe pode ter sido inconveniente em alguns momentos? Pode, mas ela não perdeu nenhuma oportunidade que a vida deu dela semear. E eu tenho certeza que ela vai se surpreender quando ela estiver diante do Senhor, com o resultado dessa grande semeadura que é a vida dela, né? Obrigada, viu? Mas sempre o bom senso, né? Para a gente não ser aquele crente chato. Mas a gente não pode usar de desculpa para deixar de semear. Vamos falar. Tem mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. De repente eu toquei em um ponto que te lembrou algo.
ou tenha mais alguma coisa para falar. Eu acho que uma coisa interessante que você falou é a questão das amizades da gente, né? Quando a gente serve a Cristo, a gente já não é convidada para muitos lugares. Mas uma coisa é certa, quando sempre acontece alguma coisa com eles do outro lado, eles ligam para a gente. Dá para você orar por mim? Está acontecendo isso, né? Então, é interessante, né? A gente vê, as pessoas sabem, né? Aonde procurar e sabem que tem alguém ali que está orando, que está buscando. E é assim mesmo que acontece. Isso mesmo. E até essa poda acontece naturalmente, né? A gente é poldado e eu vejo até o cuidado do próprio Deus nos tirando de alguns meios que ainda iriam nos influenciar de alguma forma, né? Então, eu vi muito isso, assim, eu perdi muitas amizades, mas eu ganhei outras, né? Não dá, tem ambientes que não cabe mais você, tem amigos que não dá mais para você andar junto, né? A gente não pode fazer distinção de pessoas, mas todo mundo tem aquele amigo que você sabe que você pode contar e que você vai andar junto, e tem aquele que você vai simplesmente só semear, ajudar, andar por um tempo, enfim. Mas a gente não pode realmente se fechar numa bolha, como eu vejo que às vezes acontece, né? A gente tem que ter essa prudência também. Não andar com todo mundo, né, o tempo todo, mas também não se fechar nessa bolha. Né? Agora eu sou crente, eu não posso andar em todo canto, eu não posso andar com todo mundo. Não é bem assim, a gente precisa usar o bom senso. Lógico que tem lugares que eu não ando mais, né? Mas eu procuro alcançar as pessoas de todas as formas. Eu vou tentar, pelo menos, dar, nem que seja o primeiro slide, né, dessa parte, porque essa parte do papel do Espírito Santo, eu não sei se vai dar tempo, dar nessa aula, mas eu vou tentar. Então, dentro do evangelismo, existe o papel do Espírito Santo, que é, meu Deus, importantíssimo. É de suma importância. Não adianta você ter todas essas habilidades se você não estiver atento, né, ao Espírito Santo. Ele é o que dá poder para fazer a obra. Lá em Atos 1:8, fala o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. A gente viu, né, que os discípulos, eles aguardaram esse revestimento de poder antes de sair anunciando o evangelho, né? Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Nós passamos a ser templo e morada do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus passou a habitar em nós, né? Por mais que você venha pecar ou venha até se afastar dos caminhos do Senhor, como a gente já falou, o Espírito Santo não entra e sai, não. Você é templo. Por isso que a gente precisa lembrar, né, aonde a gente está andando, o que a gente está falando, porque o Espírito Santo ele está ali com você o tempo todo. Ele não sai, né? Você é o templo, você carrega ele. Mas existe esse revestimento de poder que vem sobre você e te capacita para fazer coisas, né, em nome de Jesus, em nome do Espírito Santo. Né? Então, o Espírito Santo, ele é o poder que nos capacita a fazer toda a obra. Ele é o que nos dá oportunidades. Atos 8:29 diz o seguinte, Atos 8:29. Então, disse o Espírito Santo a Felipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Né? Aquela passagem de Felipe, né, quando foi instruir, né, a respeito das Escrituras. Então, o Espírito Santo nos dá essas oportunidades, mas a gente precisa estar atento a essas oportunidades.
Porque as oportunidades, muitas vezes, elas estão diante de nós, na nossa cara o tempo todo, e a gente acaba não vendo. Ele é o que nos dá coragem. É como eu já disse a vocês, várias vezes já vieram direções que, se eu fosse raciocinar, parar para pensar, eu não tinha coragem de fazer. Não tinha mesmo. Né? Naquele exemplo que eu dei, quando eu estava saindo da água do mar, de biquíni, o Senhor manda eu abraçar aquela mulher. Se eu tivesse parado para pensar muito, eu não teria ido. Né? E em tantas outras vezes. Então, é Ele que nos dá coragem. Atos 4, versículo 31. Atos 4, 31 diz o seguinte: todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. É impressionante, assim, como tem momentos que eu estou falando e eu percebo algo diferente mesmo. Eu sei que não é na minha capacidade natural, eu sei que não sou eu. Nesse momento aqui mesmo, dando aula para vocês, muitas vezes eu via que não era a minha capacidade natural, não é. Mas é o Espírito Santo que capacita mesmo, que nos dá coragem. Ele é o que nos mostra aonde ir. Atos 16, 9 ao 10. Atos 16, versículo 9 ao 10. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Né? A gente vê vários exemplos de Paulo, né? De lugares que o Senhor instruía, tanto para ele ir, como para ele não ir. Né? Outro exemplo também está em Atos 16, do 6 ao 8. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Tróade. É como eu estava falando, tanto o Espírito Santo guiava nos lugares aonde eles deveriam ir, como o Espírito Santo também muitas vezes impedia de ir para um lugar e direcionava outro. O Espírito Santo é aquele que quebra as barreiras. Né? Um exemplo disso está lá no capítulo 10 de Atos. Né? Isso eu vou deixar para vocês lerem depois, porque é o capítulo todo, né, que fala sobre essas barreiras que são quebradas através do poder do Espírito Santo. É ele que prepara os corações. Atos 16, 14. Diz o seguinte: certa mulher chamada Lídia, o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, foi o Espírito Santo, o Senhor, que abriu o coração. Eu já vi várias vezes aquele exemplo mesmo que eu dei do Senhor na cadeira de rodas, que ele estava irredutível, e de repente, esse homem estava do meu lado querendo fazer a oração de confissão. Com certeza foi o Espírito Santo que aquebrantou o coração dele. Né? Foi o Espírito Santo que fez com que aquelas palavras tocassem no coração daquele homem. É ele que guia em toda a verdade e revela coisas futuras. Lá em João 16, 13, diz o seguinte: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Então, é ele mesmo que nos revela todas as coisas. Eu pude ter essa percepção mais forte, pelo menos
na minha vida quando eu fui para a viagem transcultural no Uruguai e na Argentina. Eu só vim me dar conta depois, né, que o Senhor estava me usando com palavras de conhecimento e sabedoria, né, porque eu estava num ambiente totalmente diferente do meu, eu nunca tinha feito uma viagem para uma outra nação, não conhecia o idioma, eu não falava, tinha uma pessoa me ajudando na interpretação, e foi notório ali o Espírito Santo trazendo coisas da vida daquela pessoa, que eu nem conhecia a pessoa e nem conhecia a cultura local. É uma cultura diferente, às vezes é uma forma de enxergar as coisas diferente, e eu vi o tempo todo o Espírito Santo preparando o caminho e trazendo e guiando a toda a verdade e alcançando aquela vida, né? Ele também é aquele que convence o homem do pecado. Lá em João 16, do 8 ao 11, diz o seguinte: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele também que revela as coisas futuras, que revela Cristo, né? Lá em João 16:14, diz o seguinte: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. E é ele quem testifica a respeito da salvação. Não sou eu e nem você que vai convencer, mas é o Espírito Santo que vai testificar no coração, né, daquela pessoa que está ouvindo a respeito da salvação. Romanos 8:16 diz o seguinte: o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E 1 João 3:24 diz: e aquele que guarda os seus mandamentos e permanece em Deus e Deus nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Faltam só 2 minutos, né, para concluir. Eu não vou entrar em um outro assunto agora, eu vou fechar esse. E aí eu queria deixar livre para que vocês possam perguntar ou fazer alguma colocação, algo que talvez não ficou claro. Mas é como eu sempre falo, né? A gente vai adquirindo habilidades com o tempo. É como eu falei para vocês, assim que eu me converti, né, foi uma das coisas que eu já me envolvi logo, foi com evangelismo, né, mesmo sem querer, querendo, foi o que eu me envolvi, e foi onde o Senhor me fez crescer, né, nenhum evangelismo é igual ao outro, nenhum dos trabalhos de evangelismo que a gente faz é igual, você sempre é surpreendido com coisas novas, você sempre sai achando que vai dar, quando na verdade você recebe muito mais. E existem habilidades naturais, né, que a gente adquire e que o próprio Espírito Santo nos dá, né? Então, a gente não tem realmente desculpas para não testemunhar e não falar daquilo que a gente carrega. Pode falar, Gislene. Ô, Fernando, deu uma dúvida. Sim. Você falou assim que o Espírito Santo ele não entra e ele não sai, né? E entra na gente, né? E não sai, né? E o Sim. Espírito Santo, ele que nos dá oportunidade, nos dá coragem, ele deixa a gente ir, ou também ele impede a gente de ir, Sim. né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta em relação a isso. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo do Senhor, tem coisas que você faz e tem coisas que você já não faz mais porque não te agrada. Sim. Então, o Espírito Santo de Deus te convence que não é bom aquilo para você, você deixa de fazer, certo? E aí, pessoas que conhecem, que aceita e que conheceu a Jesus se afastam
afastou do caminho de Jesus. Então, se ela afastou do caminho de Jesus, mas o Espírito Santo está com ela. Sim. E ele não saiu dela. Não. Então quer dizer, então, eu não entendo assim. Porque às vezes a gente conversa com alguém, a pessoa fala assim, a pessoa que está já assim, no mundo, o Espírito Santo abandonou essa pessoa. Ele já não convence mais ela do pecado, então ela está no pecado. Então isso é mentira, né? Veja só. Você está falando aí, a gente está falando da capacitação do Espírito Santo em relação ao evangelismo, ok? Ele nos capacita em todas as coisas, em todas. Na nossa vida pessoal, no evangelismo. A gente realmente, como filhos de Deus, a gente precisa desenvolver essa dependência do Espírito Santo. Assim como Jesus, a gente via que Jesus, ele dependia do Espírito Santo o tempo todo. Ele se recolhia para orar, ele se recolhia para buscar direções mesmo específicas do Pai. Só que a gente não pode esquecer é que a gente continua com o nosso livre-arbítrio. Por mais que o Espírito Santo te mostre, como eu li aqui sobre Paulo, o Espírito Santo mostrou, mas Paulo tinha liberdade de continuar indo ou retrocedendo. O Espírito Santo, ele vai estar nos guiando a toda a verdade, mas a gente continua ainda exercendo o livre-arbítrio, em ir ou não ir. E tem outra coisa também, a gente precisa lembrar que a gente, principalmente quem se converteu já depois, né, de uma certa idade, você carrega muita coisa, muita história, muita coisa na sua mente, que é com o tempo que a palavra vai lavando e colocando as coisas no lugar. Você ainda tende a muito a ser guiado, o ser humano, ele tende muito a ser guiado pelas emoções e pelo que sente. Né? Eu não estou com vontade de orar agora, e não ora. Eu não estou com vontade de falar com fulano, não fala. Então, o ser humano ainda tem muito disso, né? Quando, na verdade, a gente não pode se deixar ser guiado o tempo todo pelo que sente. E tem a questão também de, a depender do nosso nível de relacionamento com o Espírito Santo, tanto a gente pode perceber rapidamente uma direção, ouvir, como a gente pode não perceber, pelo fato de estar ligado no piloto automático. Não está tendo uma vida de oração, não está tendo uma vida de ler e meditar na palavra. Então, tudo isso contribui para que a gente ou esteja sensível à voz e às direções do Espírito Santo ou não. Agora, por exemplo, uma pessoa que aos poucos ela vai e se desvia dos caminhos do Senhor. O Espírito Santo continua habitando nela, mas ela se deixou enveredar tanto por um outro caminho, por outras verdades. Cada um tem uma história. São coisas que vão entrando aos poucos e vai se tornando o nosso coração mais fechado e duro para receber. E a gente vai seguindo o fluxo das coisas desse mundo. Mas o Espírito Santo não deixou de habitar naquela pessoa. Né? Para que aquela pessoa realmente perca a salvação e o Espírito Santo deixe de habitar nela, há um processo, né, muito, muito longo, não é assim de uma hora para outra. Ela precisa, por exemplo, negar a Cristo, não acreditar mais mesmo. Tem pessoas que vão chegar num nível de dureza tão grande do coração que pode chegar a esse ponto de negar a Cristo. Mas fora isso, ela continua assim, por mais que ela esteja no mundo. Eu lhe digo por experiência própria, eu já me desviei dos caminhos do Senhor há alguns anos. E é impressionante como as coisas do mundo cegam a gente de um modo que a gente não consegue enxergar. Mas quando eu comecei a voltar, foi justamente naquele exemplo que eu dei, que eu estava numa festa e eu recebi um folheto com a mensagem bíblica. E aquele folheto falou comigo, o Espírito Santo falou comigo. Então,
É o que eu falo sempre, gente, não ache que o Espírito Santo não fala. O Espírito Santo fala com todos, todos. A questão é que tem pessoas que estão tão conectadas com o Espírito Santo, desenvolvem um relacionamento tão próximo, que ela percebe rápido e ela também é rápida em obedecer. Só que tem outras que não, elas estão presas a algumas mazelas da vida, a algumas coisas que ainda chamam a atenção dela, né? Cada um carrega paixões no coração. O diabo sabe o prato que oferece para cada um. Então, são essas coisas que vão tentando puxar as pessoas para que não percebam essas direções. Mas o Espírito Santo fala com todos nós. Não sei se eu fui clara, mas pode perguntar se caso não ficou claro, viu? Ficou sim. Por isso que, eu saí de um final de semana de uma conferência de líderes e ministros, né, onde tinham pastores de várias regiões. E desde que eu comecei a me aprofundar mais nas coisas do Senhor, eu escuto de todos os líderes. Eu já ouvi de líderes internacionais. Se tem uma coisa que a gente precisa realmente gastar tempo, é com o Senhor. A gente precisa gastar tempo com aquilo que a gente diz que é importante para a nossa vida, né? Se a gente diz que Deus é tudo para a gente, então o nosso melhor tempo, o nosso tempo, a gente precisa dedicar a Ele. A questão é que muitos de nós quer os benefícios, mas não quer o relacionamento, né? A gente vê até no nosso relacionamento em casa, a gente quer atenção, a gente quer respeito, a gente quer carinho, mas para isso a gente precisa também dedicar isso para as outras pessoas. Às vezes a gente só quer aquela via, né? Vem para mim, mas a gente acaba não fazendo, né? Coisas que vão provocar isso. Então, eu tenho escutado de todos os líderes, grandes ministérios que fazem coisas grandes e só faz o que faz, porque são pessoas que se dedicam a um relacionamento puro e genuíno com o Senhor, com o Espírito Santo. Né? Não é simplesmente a gente sair fazendo obras sociais, sair fazendo um monte de coisas, se a gente não queimar, não arder por Jesus, não ter esse relacionamento com Ele em casa. Né? Eu falo até para mim mesma, realmente foi um final de semana de conferir coisas da minha vida com o Espírito Santo. A gente está vivendo num mundo onde cada vez mais coisas para a gente fazer, a gente é tomado, né, de responsabilidades, mas a gente precisa priorizar o que é importante de verdade para mim. Né? Num tempo como esse, pessoas têm adoecido, você querendo ou não querendo, você para. Aí você vai fazer exame, vai fazer check-up, nananana, quando, na verdade, você já deixou de fazer algumas coisas lá atrás, de cuidar da sua própria saúde, da sua alimentação, do seu tempo de sono. Então, a mesma coisa é com o Senhor. Tem áreas que a gente ainda não venceu, que a gente ainda está fraco, porque a gente tem deixado essas rachaduras no nosso relacionamento com Deus. É o mais importante que a gente tem, é o nosso relacionamento com Ele. Gente, pode falar, viu? Eu amo quando vocês participam. Na verdade, Fernanda, na verdade, sim, eu penso assim, igual você estava falando, eu converso com todo mundo. Para mim pode ser crente, pode ser espírita, pode ser quem, eu converso com todo mundo. E eu vou em vários lugares também, sabe? Eu só não vou se eu não me sentir bem. Se eu não me sentir bem, eu não entro. Mas assim, eu acho que, igual você falou, você até tem que estar perto dessas pessoas para você fazer a diferença. Mas eu sou uma pessoa assim também. Eu tenho uma amiga que ela sempre está comigo. Às vezes eu estou ouvindo aqui a palestra, aqui, ela senta aqui, ela ouve um minutinho, ela já vai embora. Ela não tem paciência de ficar ouvindo. Mas ela conhece Deus, ela conhece a palavra. Eu já falei de Deus a ela. Mas também eu não sou igual a minha mãe. Todo mundo que entra, eu vou falar. Eu não sou assim.
Eu não sou assim. E se eu falar uma vez para a pessoa fizesse um negocinho de descaso assim, eu já não vou falar mais para ela de Jesus. Porque eu acho da mesma maneira que eu ouvi alguém falar para mim, e tocou no meu coração, alguém vai falar para ela. Sabe? Então eu não sou meio assim, sabe, de ficar, sabe, mimando muito. E tipo assim, beata, sabe? Sabe? Eu não sou assim. Eu sou meia curta nessas coisas, sabe? Até meia grossa, eu acho, não sei. Mas é da minha personalidade, do meu jeito. Se eu estiver num lugar, é lógico, a gente passa, oi, tudo bem, tudo bem? Daí a gente começa a entrar no assunto. Eu falo, sim, de Jesus, né? Que Jesus é maravilhoso, o que ele fez na minha vida, eu falo. Mas se eu ver que a pessoa não tá, sabe, se sentindo bem, eu já troco de assunto e, sabe? Porque você falou uma coisa aí, que você conversou com o homem, talvez você não ia ver mais ele. Mas é igual se o Espírito Santo convence a gente, o Espírito Santo fala e dá coragem, sempre vai ter alguém que vai falar. Porque a Bíblia fala que até os loucos vão saber de Deus, né? Até os loucos Mas vão saber. Então, o que eu quis dizer é que eu, Fernanda, não queria perder aquela oportunidade, entende? Não estou falando que você vai então, eu sair, entendi. né? Mas você aproveitar as oportunidades. E vai ter pessoas que você vai se relacionar primeiro, né? Como essa sua amiga. Você tem um relacionamento com ela, e aos poucos, na sua própria vida, você está mostrando o que Jesus está fazendo na sua vida, né? Evangelismo é que é uma pessoa que você não sabe quando Então, você mas vai ela, ela, ver. ela Mas fala. no nosso dia a dia, o testemunho é diário mesmo. Para você ter uma Então, ideia, porque assim, ó, geralmente quando a gente conversa com alguém assim, pode geralmente falar. quando a gente conversa com alguém que não é cristão, que não gosta de ir pra igreja, ela fala assim, ai, uma hora Deus toca no meu coração e eu vou. Sabe? Então dá a impressão assim, que já não quer nem que você fale de Deus, né? Daí se você fala, se ela vai falando que é para esperar Deus tocar no coração, né? Então, às vezes, assim, às vezes é difícil, né? Porque ninguém quer ouvir falar. As pessoas fogem, né? Igual, uma festa dá, um aniversário dá, uma casa de um parente que nós, quando você quer ir, dá. Mas para você evangelizar e sair e falar de bem, você não vai, sabe? É difícil, né? Mas veja E eu só, sempre falo, sabe, que a gente tinha que fazer mais isso. Eu perdi uma amiga essa semana, na semana passada, eu fiquei magoada, fiquei sentida, porque eu deveria ter ido lá mais, eu deveria ter feito mais para ela, sabe? Eu não fiz. Então, você fica se cobrando. Você pode fazer um monte de coisas, mas sempre você fica naquela mesma, sabe? Aquela coisa de casa, não sei o que, sabe? Se esquece. E a gente tem que ir, a gente tem que visitar, a gente tem que amar mais, sabe? Cuidar mais, entendeu? E às vezes a gente esquece. é algo que precisa ser natural, né? O interesse pelas pessoas, né? A gente precisa se interessar mais por pessoas. É como eu falei, o cerne de tudo é relacionamento. Eu lembrei de um exemplo. Missionários que vão para outras nações e que até aqui no Brasil mesmo está tendo muitos muçulmanos ou para alcançar um povo muçulmano. Você precisa primeiro desenvolver um relacionamento, né? Não adianta você querer impor a sua verdade, né? Impor aquilo que você pensa. Você primeiro tem que conquistar a confiança, a amizade daquela pessoa para que ela possa te ouvir. Em relação a essas amigas, eu tenho amigas que, um dia eu vou, eu tenho uma parente mesmo que ela diz, um dia Deus toca no meu coração. Mas por causa disso, eu não deixo de falar. Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu falo. Às vezes ela vem me perguntar uma coisa sobre a vida. Você sempre vai encontrar uma forma de falar de Jesus de uma forma sutil, de mostrar o quanto ele é bom, de mostrar de uma forma diferente do que o mundo tem mostrado, né? É uma coisa que vai acontecer naturalmente. O que eu estou querendo mostrar aqui para vocês, e a gente precisa mostrar para as pessoas, é que existem várias formas de se fazer evangelismo, né? Não existe uma forma engessada. Tem aquilo que eu falei, aquelas dicas quando a gente sai em grupo para evangelizar, mas tem os nossos relacionamentos, o nosso dia a dia. O que eu quero mostrar para vocês é que a gente precisa se ver realmente como pessoas que têm sementes para semear. Todos nós temos sementes para semear.
Seja com palavras, seja de repente você passa na rua, vê um bombom, vê algo e lembra de alguém e leva. Tudo isso já é uma abertura, né? Tudo isso já é uma forma de você manifestar Jesus para aquela pessoa. Tudo isso está contribuindo, né? Às vezes, como eu disse, vai vir alguém, vai evangelizar a sua amiga que está aí direto com você e vai levar ela para a igreja, mas não vai ser diretamente aquela pessoa, você já deu a sua contribuição. Existem sementes da Gislene na vida daquela sua amiga, entende? O que eu estou querendo mostrar é que a gente não pode negligenciar essas pequenas coisas. Eu não consegui evangelizar, não consegui falar até o final. Não, mas você conseguiu semear alguma coisa. É que às vezes, a gente dá muitas desculpas. É isso que eu quero quebrar um pouco e a gente vê o universo que é o evangelismo. O evangelismo não é só para o evangelista, é para todos nós, né? A gente carrega, mais uma vez eu repito, a gente carrega o ministério da reconciliação. A gente não pode negligenciar isso. Existem ferramentas em vocês que podem até estar enferrujadas de falta de uso. Vocês vão se descobrir como eu realmente me descobri, né? Eu cresci muito dando, evangelizando. À medida que eu procurava dar para o outro, eu vi o Espírito Santo ali, ó, falando comigo. Tem mais alguma coisa? Tá fechado. O microfone dela tá fechado. O meu tá tranquilo. A Juliana quer falar. Quer falar, Juliana? A Juliana não. Não? Mais alguém? Tá tranquilo? Foi boa a explicação. Pronto. E eu já estou com expectativa para a próxima aula. Vou ter que compilar o máximo para que a gente conclua. E eu estou com muita expectativa com a vida de vocês. Eu sei porque eu sei que o Espírito Santo tem feito maravilhas na vida de vocês, tem ajustado coisas, tem mudado a mentalidade de vocês, a forma de enxergar o outro. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, pelos lugares onde vocês pisam, onde vocês passam, a família que vocês nasceram. Eu louvo a Deus. Hoje eu consigo enxergar isso. Eu nasci no lugar certo, na família certa, né? Deus, ele é um Deus muito estrategista. Ele nos alcança de todas as formas. E eu sei que Deus tem usado a vida de vocês, por mais que vocês não vejam. Creiam numa abundante colheita que está por vir. Na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua cidade, na nossa nação e nas nações. Viu? Eu amo vocês e até a próxima. Amém. Tchau, gente. Obrigada. Amém. Até a próxima. Tchau, Boa noite. Obrigada. Boa Viu? noite. Boa noite. Quer